Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos 11 ao verso 27. Nós estamos dando seguimento à série de exposição das parábolas. Acho que faltam 2, 3 com essa. Acabando. Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do verso 11. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai-o a quem tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Até aqui a palavra de Deus, oremos mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo, de todas as histórias que o Senhor contou, a fim de que nós aprendamos do Senhor, Pai. Fala ao nosso coração, Deus, que não seja só um conhecimento intelectual sobre a cultura, sobre a história. Senhor Deus, é a Tua palavra que tem poder para trazer vida, que traz do lixo aquele que foi esquecido. Senhor Deus, que a Tua palavra fale ao nosso coração e que nós apliquemos a Tua verdade em nossa vida, Deus. Se há algum lugar, ou nos lugares que a Tua palavra ainda não é pregada fielmente, que o Senhor levante pessoas, a fim de que o Teu Evangelho chegue a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão é: o que fazer no reino de Deus? O que fazer no reino de Deus? Vocês já perceberam que nós vivemos uma cultura imediatista? A compra precisa chegar no mesmo dia. A gente compra lá no full, né? Se não chegar hoje, não serve. A gente precisa que as respostas sejam imediatas. A gente entra em desespero quando a gente manda uma mensagem e do outro lado a pessoa não ativou a leitura, né? Poxa vida, não tá respondendo. A gente precisa de tudo rápido, imediato. Nós vivemos uma cultura em que isso é colocado como prioridade. Em casa nós sofremos com as crianças. Agora a gente está colocando eles 5 minutos para não fazer nada. Vamos parar 5 minutos aqui, só parar. Não é para balançar a perna, não é para fazer nada. O Senhor Jesus passa por algo parecido. O povo não estava entendendo. O povo achava que o reino seria instaurado imediatamente. Jesus então precisou corrigir este pensamento, corrigir a ideia que os homens e as mulheres, o povo em geral, estava tendo a partir de uma série de eventos.
nós precisamos entender, então, quais são estes eventos. Porque o verso 11 começa dizendo o seguinte: ouvindo eles estas coisas. A primeira pergunta que vem à nossa mente: que coisas são essas? Que coisas esse povo andou ouvindo? Que é necessário que Jesus Cristo conte uma parábola a fim de corrigir um certo imediatismo que este povo estava alimentando no coração. As coisas começam um pouquinho antes, lá no capítulo 19. Jesus entra em Jericó. Logo que entra em Jericó, é uma história que eu gosto demais, eu sempre conto para as crianças, porque eu dou um susto nelas, e os adultos se assustam também. Mas Jesus caminhando com a multidão, e a partir de aqui é muita gente caminhando com Jesus, um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo começa a ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus vai então e cura este cego, Bartimeu. Logo depois, ainda em Jericó, nós temos a figura icônica de Zaqueu. Zaqueu, então, é chamado por Cristo Jesus. Cristo Jesus vai à casa de Zaqueu, publicano, o cobrador de impostos, e ali Cristo diz algo precioso. Verso 19, 9 e 10. Palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, aqui Cristo Jesus está caminhando para Jerusalém. Aqui já são as últimas atividades de Cristo Jesus. Aqui a multidão já era incontável. E de repente a multidão ouve algo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os hebreus tinham muitas qualidades, mas tinha um defeito crônico. Eu sempre falo para os irmãos: o hebreu não consegue entender as coisas. Tudo para o hebreu é literal. Lembra quando Cristo Jesus estava falando com Nicodemos? E Cristo Jesus diz: é necessário renascer de novo. E Nicodemos fala: mas como assim? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas não é só isso. Lá em João 4,10, nós cantamos aqui, águas purificadoras. A mulher samaritana, Jesus oferece a ela água viva. Ela acha que é água mesmo. Senhor, então me dá dessa água que eu não vou ter mais sede. Ela não entendeu que era o próprio Jesus que estava sendo oferecido ali. No mesmo capítulo, em João 4, dos versos 31 ao verso 34, Jesus fala de um alimento. E os discípulos, mais uma vez, entendendo literalmente, falam: então me dá de comer desse alimento. Jesus então explica que este alimento é obedecer à vontade de Deus. E lá em João 6,32, Jesus fala do pão dos céus. Os judeus, sem sombra de dúvidas, começam a falar: então a gente quer desse pão, a gente quer comer desse pão. E Jesus explica que ele é o pão, e não só o pão, o caminho, a verdade, a vida. Jesus, então, sabendo desta qualidade dos hebreus, ele precisa corrigir o povo. O texto diz que, verso 11, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus precisou corrigir esse pensamento. Guardem, para a gente relembrar um pouquinho o que a gente já aprendeu sobre as parábolas. As parábolas nos atraem para Cristo por meio de um conto cotidiano, algo do dia a dia. Cristo Jesus nos atrai para Ele, e quando nós estamos aprisionados em Cristo Jesus, é necessário tomar uma decisão. As parábolas nos obrigam a tomar uma decisão. Eu vou seguir Cristo Jesus ou eu vou seguir qualquer outro caminho? Este sermão é o tipo de sermão que a gente precisa calcular. Por quê? Porque é muito rico. Tem muitas coisas a serem ditas sobre este sermão. Eu guardei uma dessas coisas para comunicar a vocês. Jesus, ele usa um fato histórico para corrigir o entendimento dos hebreus. Lembra que parábolas são fatos do dia a dia? Fatos corriqueiros que qualquer um que estivesse ali, homens, mulheres, crianças, qualquer um, ao ouvir o que Cristo dizia, eles poderiam entender facilmente. A história nos diz que em 4 antes de Cristo nascer, morre o imperador Herodes o Grande. Morre Herodes o Grande.
e então, naturalmente, um de seus filhos deveria assumir o reinado. O nome deste filho é Arquelau. Acontece que existia um procedimento a ser feito. Aquele que seria o próximo rei deveria ir até Roma e lá em Roma pedir para que reinasse sobre aquela cidade. No caso, estamos falando de Jerusalém. Acontece que quando Arquelau sai de Jerusalém em direção a Roma para tomar posse do reino, junto com ele sai uma comissão de 50 hebreus. E eles também viajam até Roma para falar a César. E eles dizem a César: nós não queremos que este Arquelau reine sobre nós. Nós não admitimos que ele reine sobre nós. Jesus então usa este episódio histórico. Jesus sabia que ao retratar esta parábola, todo mundo ia entender, porque esta era uma história que era contada. Todo mundo sabia deste acontecimento. Então foi necessário corrigir o pensamento judeu. Qual é o pensamento que está errado? O que está de tão errado que Jesus precisou corrigir? O pensamento de que Jesus subjugaria Roma, ou seja, tiraria César do trono, ocuparia o trono do imperador. Um reino seria imposto. O que o povo estava entendendo com sinais, milagres, prodígios e aquele dito que o Filho do Homem veio para salvar o perdido, então o povo entendeu, é agora que nós teremos a Palestina ou Jerusalém ou Israel de novo no trono. Agora este Jesus vai ser o nosso rei. Ele vai chegar com mão forte, vai tomar o trono de César. Vai haver paz e prosperidade novamente em Jerusalém. E isso se comprova um pouquinho depois, quando Jesus entra em Jerusalém. O povo aclama Cristo Jesus, recebe com palmas e grita: Hosana, Hosana nas alturas. Ou seja, aquilo que nós estávamos esperando agora vai acontecer. O rei chegou, ele vai tomar posse e vai colocar Israel no seu devido lugar. Este mesmo povo que recebeu Cristo Jesus com gritos de Hosana nas alturas, poucas horas depois também gritaria: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. O povo realmente não havia entendido. Quando o povo então enxerga Cristo Jesus, todo machucado, cheio de sangue, seminu, ao lado de um ladrão, os hebreus que estavam esperando um governador, um tipo de militar, eles veem agora um homem que sangra. E eles dizem: este não é o meu rei, este não é o Messias prometido, este não vai governar sobre mim. Crucifica-o, crucifica-o, solta o ladrão, o assassino Barrabás. Jesus Cristo, então, precisou corrigir todo este pensamento. Até aqui nós já vimos muitas aplicações das parábolas. Nós já vimos que o reino foi instaurado com a chegada do noivo. O noivo chegou para a noiva. Nós vimos que o reino tem valor. Lembra o tesouro que estava enterrado? E o homem então acha o tesouro, vende tudo o que tinha, compra a propriedade. O outro acha a pérola, melhor e a mais bela das pérolas, ou seja, o reino tem valor. Vimos também que o reino nos deixa prudentes, a ideia do construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. Nós vimos que o reino é semeado no nosso coração, classificando, admitindo e buscando cada um dos seus. Aquele coração de solo fértil, esse é o que Deus busca. Nós vimos, por último, como o reino se manifesta ao perdido. Legal, nós já sabemos que o reino está aí. O noivo veio, o reino está instaurado. O que eu tenho a ver com isso? O que eu faço, então, se não é um reino militar? Um reino que já tomou posse de todas as coisas. Um reino que já está governando militarmente, fisicamente, sobre tudo e sobre todos. Se ainda é um reino espiritual, qual o meu papel no reino que já foi inaugurado? E é isso que nós vamos responder com esta parábola. Mais uma vez, o tema do nosso sermão: o que fazer no reino de Deus? O reino está instaurado. O que eu faço enquanto isso? Será que é só sentar com a perna para cima? Uma vez salvo, salvo para sempre? O Espírito Santo que se vire daqui para frente? Não. Nós temos muito a fazer. Primeiro, vamos ver os personagens. O verso 12 nos apresenta praticamente todos.
Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos. Até aqui. Nobre homem é Jesus. Nobre homem é Jesus. Jesus está usando um fato histórico, Arquelau, para falar de si mesmo. Assim como Arquelau iria até Roma para tomar posse do reino, Jesus ascendeu aos céus e voltaria. Os servos são os supostos crentes e os inimigos, os ímpios. Resumão de tudo isso. Cristo Jesus é aquele que foi, virou rei, voltará e cobrará de cada um dos seus algo. O que Cristo Jesus então cobrará de cada um dos seus? Primeiro ponto do nosso sermão: o que eu devo fazer no reino? O que fazer no reino de Deus? Primeira, se ocupe com a sua missão. Primeira coisa que devemos fazer, esperando o reino de Deus, o reino final. Se ocupe com a sua missão. Versos 13 e depois de 15 a 19. A divisão é meio bagunçada assim mesmo, mas é só para a gente pegar os pontos que nos interessam. Então, o verso 13 e dos versos 15 ao verso 19. O texto nos aponta que 10 servos foram selecionados. E aqui há algo importante a ser dito. O número 10. O número 10 é simbólico, ele representa a totalidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não vamos gastar tempo com isso. Por enquanto, grave aí que sempre que você ver o número 10 na Escritura, tem a ver com totalidade. E sempre vai estar relacionado a coisas completas. As 10 pragas, os 10 patriarcas, os 10 mandamentos. É algo perfeito, completo. Siga neste raciocínio. O que isso importa para a gente? Importa que aqui os 10 servos que foram trazidos até Cristo Jesus não são simplesmente 10 pessoas. Representa a totalidade dos crentes. Ou seja, é uma parábola que já está falando de mim e de você. Dentre os 10, nós estamos incluídos. Ou seja, nós somos os 10 servos. O que é entregue, então, a estes servos? O texto diz que é entregue uma mina. O que é uma mina? Uma mina é uma moeda grega, que equivale a 100 dias de trabalho. Então, pega aí o seu salário, faz as suas divisõezinhas aí e, basicamente, 3 meses e meio aí do seu salário é o que equivale a uma mina. É um pequeno tesouro. Pega aí 3 meses e meio do seu salário e você vai ter um dinheirinho razoável aí que daria para fazer algumas coisas. Ok, Ricardo? Ele me entregou a mina, um pequeno tesouro. O que é para eu fazer com ela? Eu quero que todo mundo leia junto agora o verso 13. Vamos lá. Lucas 19, verso 13. 1, 2, já. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. O que é para a gente fazer com essas 10 minas? Não são 10 minas, tá? Cada um recebeu uma mina. Aqui está a centralidade do texto. Tudo vai girar em torno do verso 13. O nobre homem diz: negociai. Negociai até que eu volte. Você recebeu um pequeno tesouro. Você faz parte dos 10. Você precisa negociá-lo. O rei saiu, então, para uma terra distante e deixou este pequeno tesouro confiado aos seus servos. Atenção, confiados. Você costuma deixar dinheiro na mão das pessoas confiando nelas? Olha, eu vou ali, já volto, segura aqui para mim 3 meses e meio do meu salário. Você costuma fazer isso? Cristo Jesus, lá em Mateus 28, 20, diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E com toda a autoridade que Cristo recebeu, Ele entrega a você e a mim algo precioso, um tesouro. Jesus entrega a você o Evangelho, a boa nova. Não é só que você é pecador, miserável e merece o inferno. Não, isso não é a boa nova. Isso é o começo da boa nova. A boa nova é que Cristo Jesus veio, nos salvou, nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz. Isso é Evangelho, é isso que você recebeu, é isso que você precisa negociar. Até quando? 1 mês, 2 meses, até os 18 anos, até os 30?
até que Jesus volte. Negociar o evangelho. Negociar não tem aqui o sentido de mudar o evangelho, de trocar. Ah, eu te dou essa parte, você me dá essa. Não, nada disso. Negociar, e a gente vai ver pela continuação do texto, que tem a ver com multiplicação. Você recebeu um tesouro. Você precisa multiplicar este tesouro. Você recebeu o evangelho e uma missão. Ide por todo o mundo, proclamando o evangelho. Por quê? Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. E debaixo da autoridade de Cristo Jesus, vai. Não é porque você é inteligente, não é porque você já leu a Bíblia trocentas vezes, não é porque você já leu as Institutas, não é porque você é calvinista, não é porque você vai ganhar almas para Deus, é porque é uma ordem. E não é só uma ordem, é porque você vai sob a autoridade de Cristo Jesus. Ou seja, não compete a nós converter ninguém. A gente só vai proclamar a boa nova. Isso nos descansa. Porque a gente vai ver mais à frente que não está relacionado ao quanto isso foi multiplicado. Mas vai chegar um momento. Todos recebem a mesma quantidade. 10 servos, cada um recebe uma mina. A maneira como a qual esta mina será negociada é que vai variar de um servo para o outro. Um dos servos, ao se reencontrar com o rei, diz assim: Rei, a sua mina rendeu muito. Hoje eu tenho 10. O bom, nobre homem diz então: servo bom e fiel. Muito bem. Como foste fiel no pouco, receberá autoridade sobre 10 cidades. Vem um segundo servo e lhe apresentou a mesma. Senhor, a sua mina agora virou 5. Muito bem. Você terá autoridade sobre 5 cidades. Irmãos, o que está acontecendo aqui? É consenso entre os teólogos que Cristo Jesus aqui está falando de galardão. Galardão. E agora eu me viro, né? O que é galardão, Ricardo? O que eu faço com isso? O que isso me interessa? Pensa que galardão é um tipo de recompensa que tanto crente quanto ímpios receberão no juízo final. Como assim, Ricardo? É no dia que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Não, não é neste dia. A Escritura nos apresenta 2 momentos de julgamento. O primeiro momento de julgamento está lá em Hebreus 9, 27. O julgamento, se você vai para o céu ou para o inferno, ocorre imediatamente após a sua morte. Fechou o olho, juízo. É o que Hebreus 9, 27 diz. Logo após a morte, juízo. Céu ou inferno. Tá? Decretado. Uma vez estando no céu, é do céu. Uma vez estando no inferno, é do inferno. Não tem jeito. Mas, quando o nobre homem voltar, quando Cristo voltar, agora em glória, agora sim, para destronar todos os falsos mestres, para acabar com tudo, para destruir a terra, trazer uma nova cidade dos céus em que a gente vai morar, com rua de ouro e tudo que você já sabe, neste dia haverá um novo julgamento. Esse julgamento agora nada tem a ver com quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Este julgamento tem a ver com recompensas que você vai receber. Então, quando o nobre homem retornar, haverá este julgamento para as suas obras. O crente será recompensado de acordo com como ele negociou a sua mina, e o ímpio será julgado de acordo com tudo o que ele fez. Nós não sabemos o que de fato é galardão. A Escritura não nos disse, e a gente precisa ter em mente que se a Escritura não disse, mas é algo que Cristo Jesus vai nos entregar, certamente só pode ser coisa boa. Então, nós devemos nos empenhar para executarmos boas obras, para multiplicarmos esta mina, para proclamarmos o Evangelho. Mas sabe o que passa por muitas vezes desapercebido neste texto? É muito interessante lá no verso 17. O servo então fala: Senhor, sua mina rendeu 10. Respondeu, verso 17, palavra de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O que passa desapercebido e o que é curioso é que a recompensa não está diretamente relacionada a
quantidade que foi multiplicada a mina. O que vai fazer você receber uma recompensa ou não, ou esta recompensa ser maior ou menor, é a sua fidelidade. Como é que você proclamou o evangelho? Foi certinho? Foi de acordo com a Escritura? Mesmo com todas as interpretações, você dobrou o joelho e falou: Senhor, se eu estiver proclamando o evangelho diferente, que o Senhor mesmo me considere anátema, abra meus olhos, me ajuda a compreender a tua vontade, o teu desejo, para que eu direcione as pessoas. E olha, proclamar o evangelho não é difícil, a gente não precisa entrar em soteriologia, a gente não precisa dizer se Deus salvou antes ou depois da reunião do conselho. Não, a gente vai dizer que somos pecadores. E que somos dependentes da graça de Deus para sermos salvos. Isso é suficiente, não precisa estender muito não. Se você acha que não vai dar muito certo, que vai enroscar lá com a predestinação, que vai enroscar com palavrinhas chatas como infra e supralapsarianismo, não se preocupe com isso. Você só precisa dizer que você é miserável, pecador e que você está indo para o inferno, mas Deus foi gracioso e mesmo você sem merecer, enviou Cristo Jesus para que no alto da cruz, você que já estava no inferno fosse retirado, transportado do império das trevas e colocado no reino da sua maravilhosa luz. Basta, deixa que o Espírito Santo faz o resto. Não discute muito não. Quem tem o poder, a honra e a glória e o poder de sussurrar no nosso ouvido é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos convencer da justiça e do juízo de Deus. Tudo bem, o que a gente faz com isso então? Aqui uma observação. Por enquanto, é mais com você que já é crente, você que já professou sua fé, você que já foi batizado, você que é crente em Cristo Jesus, mas aqueles que ainda não se decidiram, fiquem atentos, fiquem atentos. A você que já é crente, a você que foi batizado, a você que professou a sua fé, saiba que a você foi confiado. Você não deveria estar com isso nas suas mãos, mas a ti foi confiado. Deus confiou em você e você agora tem este tesouro. Um tesouro que leva à vida e à condenação. A você foi confiado que este tesouro fosse multiplicado. A aplicação principal agora. Como você tem negociado? Como andam os seus negócios? Cada um de nós aqui recebeu uma mina. Como é que nós temos negociado este pequeno tesouro? Pequeno. Este enorme tesouro que Cristo coloca em nossas mãos. Pais e homens em geral. Quando Cristo questionar como você multiplicou esta mina dentro da sua casa, o que você vai responder a Cristo Jesus no dia do julgamento? Cristo Jesus então te pega, olha, te dei saúde, te dei trabalho, te dei alimentação, e você tinha que proclamar o evangelho dentro da sua casa, ensinar o seu filho, ensinar a tua esposa. O que você vai responder a Cristo Jesus? Ah, Senhor, sabe o que é? Que eu trabalhei o dia todo. Ah, sabe o que é? Que eu precisava resolver algumas coisas. O que você vai responder quando Cristo Jesus te confrontar? Mães e mulheres em geral, quando Cristo perguntar: como é, minha filha, que você edificou o seu lar? O que você vai responder para Cristo Jesus, nosso Salvador? Não, Senhor, sabe o que é? Eu estava esperando. Não, Senhor, sabe o que é? É que eu tive que fazer isso e aquilo. Qual será a resposta? E você que tem a obrigação de edificar a casa, de manter as coisas funcionando, para que o seu marido proclame o evangelho dentro de casa. Para você que precisa ser sábia, e se não é, tem que pedir, confiando em Cristo Jesus. Qual será a resposta a Cristo Jesus? Filhos, jovens, todos nós, na verdade, quando Cristo nos confrontar no dia do julgamento, você honrou seus pais? Você obedeceu os seus pais? Quando o seu pai e sua mãe disse 10 horas eu quero você em casa, você chegou às 10 horas? Quando o seu pai e sua mãe disse, olha, não faça isso e isso, você fez? Você mentiu aos seus pais? Você desonrou o seu pai enquanto estava por aí curtindo a vida adoidado? Como você vai se apresentar diante de Cristo no dia do julgamento? A todos nós, quando Cristo nos questionar o que nós fizemos com a pérola encontrada, com o tesouro que nós achamos escondido. Percebe que as parábolas agora começam a fazer sentido?
o valor do reino, a edificação da casa. Todos nós, Cristo Jesus há de perguntar o que você fez, o evangelho que eu te dei a alto preço. Eu derramei o meu sangue, eu fui chicoteado, cuspiram na minha face. O que você fez, o evangelho que eu te entreguei. Homens e mulheres do passado, homens e mulheres hoje também. Não só isso, famílias inteiras foram dizimadas. Homens precisaram adentrar as matas, enfrentar os mosquitos, serpentes, naufrágios. Estes homens e mulheres, por vezes, entregaram a própria vida para que você tivesse acesso a este livro. Este livro moveu homens e mulheres. Famílias inteiras foram destruídas. Talvez você pouco se importe com a vida dessas pessoas. E tudo bem, eles estão longe demais de nós, né? Me lembro da pandemia, que a gente brincava com o Covid até que o nosso parente ficou doente. Aí a gente sentiu medo. Aí a gente chegou à conclusão de que pode pegar em mim. Talvez a vida dessas pessoas que foi ceifada para proteger, traduzir, nos entregar à vontade de Deus não tenha tanta importância para você, mas saiba que antes destas pessoas entregarem a vida, Cristo Jesus entregou primeiro. Cristo Jesus entregou a vida dele para que você tivesse acesso a essa escritura. Mas não só isso. Cristo Jesus sofreu e entregou a própria vida para que a vontade do Pai fosse feita, fosse completa. Ricardo, que vontade é essa? Que vontade é essa que Cristo Jesus morreu? Que vontade é essa que homens, mulheres, famílias... Que vontade é essa? A gente volta lá no verso 9, antes ainda da nossa parábola. A verdade, Lucas 19:9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Estes homens, estas mulheres, Cristo Jesus morreu para salvar o perdido. Nossa primeira condição no reino, então, é se ocupar com a missão. Você sabe por que a gente se preocupa com tanta coisa? Sabe por que a gente toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para trabalhar, remédio para estudar? Sabe por que a gente procura tanta terapia? Sabe por que a gente quer ouvir dos outros aquilo que agrada ao nosso coração? A gente faz tudo isso porque a grande verdade é que a gente está pouco se lixando para a missão que Deus nos deu. Quando foi a última vez que você evangelizou? E eu digo dentro da sua casa, nem estou falando das ruas do bairro. Acredito que no terceiro sermão aqui das parábolas eu fiz um convite à igreja. Gabriel mapeou todo o bairro. Falei, irmão, se comprometa a escolher uma rua. Procura a mim, me diga assim, eu quero orar por essa rua. Eu quero no meu tempo livre, de vez em quando, visitar as pessoas que moram ali naquela rua, só para entregar o panfleto. A gente faz aqui o que a gente chama de avanço, né? A gente nem precisa confrontar pecado, a gente só pode falar, você sabe que existe uma igreja presbiteriana no bairro? Nós não tivemos ninguém orando pelo nosso bairro, ninguém adotando uma rua para orar, ninguém querendo compartilhar o evangelho. Um soldado na guerra, ele se alimenta, ele dorme e ele se veste adequadamente. Mas um soldado na guerra nunca esquece que ele está na guerra. Você sabe que a gente está numa guerra. E não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Ah, Ricardo, mas eu tenho vergonha do evangelho. Não sei falar, eu nem saio de casa. Segundo ponto do nosso sermão, não dê desculpas. O que eu devo fazer no reino de Deus? Em primeiro lugar, se preocupe com a missão que lhe foi dada. Proclamar e multiplicar o evangelho. Segundo ponto, não dê desculpas. Dos versos 20 ao verso 26. Nós não vamos ler, é só para a gente ter a ideia aqui de onde nós estamos na Escritura. Irmãos, eu creio verdadeiramente, eu creio que talvez o que mais entristeça o nosso Deus sejam as desculpas. Sabe por quê? Porque Deus conhece a gente. A gente está igual a Adão, sabe? Ouve a voz do Senhor e se esconde atrás de uma moita, como se Deus não fosse ver Adão atrás da moita. E a gente inventa desculpa aqui, desculpa ali, desculpa aqui, desculpa ali, e Deus sabe.
do porquê nós não estamos querendo evangelizar, do porquê nós não estamos querendo servir. Neste trecho, nós conhecemos uma das personagens que até parece muito prudente, o servo mau. Muitos comentaristas chamam de o servo preguiçoso. O servo, então, cheio de boa vontade, né? Parece que ele está agindo ali com prudência. Olha, Senhor, eu fiquei com medo de perder o que não era meu. É uma mina, são 3 meses e meio do meu salário. É muito dinheiro, eu nunca peguei esse dinheiro na mão. Eu fiquei com medo. E aí eu embrulhei num pano. Toma, tá aqui, ó. O que o Senhor me deu, eu tô devolvendo. Parece bonito, né? Nossa, que homem prudente, olha só, né? Certo, né? Limitado, não tem, né? A oratória de falar com as pessoas, não consegue negociar. Eu vou guardar, tá guardadinho, tá aqui, ó. Não, limpei, tá brilhando, tá aqui a sua mina. Muito bonito. Não fosse a ordem que o nobre homem tinha dado. Negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Na parábola, então, o servo alegra que o nobre homem era mau. Olha lá o verso 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. A palavra nobre aqui, ela pode ser traduzida também como de bom caráter. O que eu quero dizer para vocês é que o verso 21 não representa a realidade sobre o nobre homem. Olha como começa o texto. Nobre homem, não em sentido de riqueza, de bom caráter. Essa visão de chefe, né, de rei mau, era a interpretação do servo mau. Raciocina comigo aqui. Você já percebeu que quem não faz nada sempre tem as melhores desculpas? Pode começar a reparar. Chega a dói o ouvido de tanto porquê. Eu não fiz porque isso. Eu não fiz porque aquilo. Eu não vou fazer porque isso. Eu não vou fazer porque aquilo. Está se escondendo atrás da moita. É uma habilidade para fugir das responsabilidades. E aqui se aplica a todas as áreas da nossa vida. O cuidado com a casa, com os filhos, com as finanças. Sempre a gente tem uma desculpa. É impressionante como a gente captou bem a essência do Éden. Quando Jesus diz, Adão, vai me dizer que você comeu do fruto que a gente combinou que não era para você comer. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Varoa, é sério que você fez isso? A culpa é da serpente. Como a gente assumiu essa personalidade? Afinal de contas, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, né? É assim que a gente opera. Não dê desculpas. É doentio. Sabe por quê? Porque todas as desculpas para você não servir ao reino de Deus, elas são completamente incoerentes com a sua realidade. Todas as desculpas para não servir ao reino, elas são incoerentes com a sua realidade. E o nobre homem percebeu a incoerência deste que estava falando com ele, do servo mau. E ele diz agora, pelas suas palavras, você vai ser julgado. Quando você disse que não podia, você não podia mesmo. Quando você disse que não negociou por medo, é medo mesmo que você tinha de mim? Vamos lá, vamos raciocinar. Se você tivesse aí uma pessoa tão má quanto a descrição do verso 21, ela é seu chefe. E aí ela chega e pede para você fazer alguma coisa. Você vai não fazer? Você vai embrulhar num lencinho, e a ideia de embrulhar no lenço aqui é da fragilidade. Uma moeda, a gente não sabe o tempo, mas é um longo período. A gente não sabe quanto tempo essa moeda ficou enrolada. Poderia ter vindo as traças, comido, poderia ter perdido. É um lenço protegendo um metal. Não tem cabimento. Eu tinha uma professora, Dona Magda. Só o nome já dá medo, né? Eu não vou entrar nos detalhes de como foi a minha educação, afinal de contas eram outros tempos. Não existia bullying, existia aprender a viver. Dona Magda tinha uma característica.
para resumir a história, eu nunca vi um aluno não entregar uma atividade para a dona Magda. Sabe aquela lenda assim? O que acontece se não entregar? Cara, a gente nem sabe, porque nunca ninguém teve essa coragem de não entregar uma atividade da dona Magda. Então, se você tem um servo mal desse... se você tem um chefe, um rei mal desse jeito, ele te dá uma ordem, você não vai cumprir essa ordem? Não, isso é completamente incoerente. Olha para o texto. O nobre homem deixou uma mina com um dos servos. Este servo fez a mina render 9 vezes mais. Agora ele tinha 10 minas. Se este homem fosse mau, igual o verso 21 diz, o que este homem faria com 10 minas? Me dá aqui o meu dinheiro. E o que o nobre homem fez? Servo bom e fiel. Fica aí que esse dinheiro é teu. E além disso, você ainda vai ter autoridade sobre 10 cidades. Estamos falando de um nobre homem mau? Este homem está sendo incoerente com o que ele está dizendo. Não há como ser coerente diante dessa situação. Se realmente fosse assim, este homem, na verdade, está dando a desculpa pela falta de compromisso com o reino de Deus. Afinal de contas, eu preciso dar uma desculpa. Tem um videozinho muito engraçado. Um pai chega no consultório e diz: e aí, doutor, como é que foi aí o resultado do meu exame? Aqui diz que tá tudo bem, você não tem nada. Não, como assim? Eu tenho TDAH. Não, aqui tá dizendo que tá tudo certo. Não, doutor, não pode ser. Bota aí que eu tenho. Não. Põe aí que eu tenho TDAH. Assim, como assim? Eu não estou entendendo, doutor. Eu preciso ter TDAH. Porque senão eu vou ser um pai irresponsável. Vou ser um marido incoerente, eu vou ser uma mãe que não preza pelo cuidado da minha casa. Põe aí que eu tenho TDAH, porque daí eu tenho a desculpa para ser desleixado, para ser desregulado, para fazer todas as coisas do meu jeito. Eu vou poder pôr a culpa em alguma coisa. Coloca aí que eu sou doente. Não dê desculpas. Aplicação, não seja um servo mau. De novo, é mais uma aplicação para os que já estão entregues a Cristo Jesus. Mas a você que ainda não se comprometeu, preste atenção. A você que já se comprometeu com Cristo Jesus, nosso Salvador, qual é a sua desculpa para não servir ao reino em 2026? Dia 11 hoje, né? Dia 11. Você já pensou em como... Passou 11 dias. Você já pensou em como você vai servir o reino de Deus durante os 344 dias agora que falta, né? Não, já fiz a conta errada aqui. Façam aí as suas contas. Qual a sua desculpa para não servir o reino em 2026? Nós temos um banner ali na entrada, antes ele ficava ali. Tem um QR Code lá. Ajude a plantar essa igreja. Como? Com as suas orações. Você anda orando por esta igreja. Como? Com seus dons e seus talentos. E aí tem lá um QR Code que você entra num formulário. Eu entrei ontem para confirmar se eu de repente não estaria equivocado. Na última contagem, nós somos 65 pessoas, entre membros e visitantes constantes. Das 65 pessoas que compõem a nossa congregação, 4 pessoas acessaram o nosso formulário. 6%, isso significa que 94% da igreja está embrulhando a mina. Você tem dons, você tem talento, você pode ao menos orar pela congregação, vir ajudar a passar um aspirador, ajudar a pendurar uma coisinha na parede. Tem muita coisa para fazer, nesse formulário tem recepção, tem decoração, tem muita coisa para ajudar com as crianças, só precisa segurar as crianças. Não precisa ensinar, não. É só ficar lá, não atrapalhar a aula, é claro. Não é para ir lá atrás e ficar atrapalhando a aula, o culto. É simplesmente colocar ordem nas coisas. 94% do Trindade Igreja Presbiteriana está embrulhando a sua mina. Diante do julgamento, Jesus vai te cobrar. Jesus vai te cobrar. Nós estamos quase completando 3 anos aqui. A sua promessa aqui, diante de Deus e da igreja, foi que diante do que Cristo fez por mim, eu me comprometo a me empenhar em participar da vida da igreja. A pergunta é, você está se empenhando? Irmão, se você estiver, louvado seja Deus. Não é com você que eu estou falando. Agora, se você não estiver, saiba que no dia do julgamento, isto será levado em conta. Eu não estou mesmo. Cuidado.
Terceiro ponto do nosso sermão. O que fazer no reino de Deus? Primeiro, se ocupe com a sua missão. Sua, não se esqueça, é a sua, não é a minha, não é, é a sua. Se ocupe com a sua missão. Segundo, não dê desculpas. Todas elas estão incoerentes. Terceiro ponto, saiba que o julgamento é inevitável. Agora a gente precisa ler versos 14 e verso 27. Lucas 19, 14 e 27. Palavra de Deus. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Verso 27. Quando, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os diante da minha presença. O Senhor Jesus aqui está sendo representado pelo nobre homem. E note, ele não tem misericórdia nenhuma sobre os seus inimigos. Traga-os aqui e mate todos na minha presença. Há uma ligação entre o servo mau e os inimigos. Eu preciso confessar aqui um pecado. Eu precisei assistir uns 5 pastores para preparar esse sermão. Porque esse sermão é muito confundido com o outro, né? Os talentos. Aqui não é do talento especificamente. Aqui é o evangelho mesmo, é de você proclamar. Mas você também proclama o evangelho por meio dos seus dons e talentos, servindo a igreja de maneiras diferentes. E muitos, ou melhor, todos os sermões que eu assisti, e junto com os comentaristas que eu li, todos eles alegam que o servo mau, na verdade, era o falso crente. Era aquele crente que entendeu aqui, mas não entendeu aqui. Ele conhece Cristo Jesus de ouvir falar, de estudar, mas ele nunca, jamais, de verdade, andou com Cristo. É o que diz conhecer o Senhor, mas na prática jamais admitiu ser governado, ser reinado por Cristo. E este estará junto com os ímpios no dia do julgamento. E ao invés de recompensa, ele vai receber o castigo do inferno. A grande verdade é que todos, crentes, meio crentes, totalmente crentes, ímpios, meio ímpios, aqueles que fazem boas ações, aqueles que fazem o domingo, né? Eu fui na casa do Senhor, tá pago. O resto da semana, todos estarão perante Cristo. E o que Apocalipse nos diz é que vai estar Cristo, a Arca da Aliança e todos. A Arca da Aliança simbolizando a lei, o ensinamento. Eu te entreguei a minha lei, eu te entreguei o meu ensinamento. Você pelo menos tentou cumpri-lo. Filipenses 2, de 9 a 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja você o servo bom e fiel, seja você o servo mau, você estará diante de Cristo Jesus no dia do julgamento. E o dia do julgamento significa que o tempo acabou. Acabou o tempo. Já era. Ou você será classificado como servo bom e fiel, ou será classificado como servo mau, preguiçoso, que enrolou a mina, enquanto você deveria estar negociando, multiplicando. Lucas 11, 23 vai dizer: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. No dia do julgamento, já era. Enquanto você está vivo, ou até a volta de Cristo Jesus, é tempo de aceitar o reinado soberano de Cristo Jesus sobre a sua vida, em todas as áreas. A gente está aprendendo aqui de manhã em Cosmovisão, a gente está vendo que a gente não pode separar política do cristianismo, a gente não pode separar a educação do cristianismo, a gente não pode separar a sexualidade do cristianismo, a gente não pode separar nada do cristianismo, porque tudo é Cristo. A você que é crente e não serve ao reino, esteja evangelizando, seja usando o dom e o talento que Deus te deu, saiba que ao esconder a sua mina, você está gritando em alto e bom tom: eu não admito ser reinado por você, Cristo Jesus. Eu não admito que
que o Senhor decida a minha vida. Eu tomo as minhas decisões. Cuida das suas coisas, que eu cuido das minhas. Eu não me meto nas suas coisas, o Senhor, por favor, não se meta nas minhas. A você que é crente, você que prometeu cuidar da igreja, orar pela igreja, cuidar dos filhos dos nossos irmãos que aqui foram batizados, e não se comprometeu com essa verdade ainda, a sua mina está enrolada e muito provavelmente, cuidado, porque você pode ser um servo mau. Esta parábola, ela não fala de talentos, ela não fala do servir na igreja, ela fala de fidelidade. E quando fala de fidelidade, automaticamente tudo isso já está inserido. Pois se eu sou fiel à promessa que eu fiz, se eu sou fiel ao que este livro diz sobre a minha vida, bom e agradável é viver junto com os irmãos. Bom e agradável é servir a Deus. Antes importa acumular tesouros no reino, não me matar de trabalhar para comprar a casa própria, o carro, e ter a família perfeita, o corpo perfeito, a saúde perfeita. Sua missão é proclamar o evangelho. Deus nos confiou algo precioso e nos confiou a distribuição deste algo precioso. Façamos bom uso dos nossos dons e dos nossos talentos e corramos em direção à evangelização. Um pontinho aqui que eu não ia colocar, mas acho que é prudente alertá-los. Aquele que recebeu 10 minas, ou melhor, o que acumulou 10 minas. Quando o servo mau perde a mina, essa mina é entregue a quem? Ao que já tinha 10. Isso significa, para você que trabalha, você que soa, você que se empenha, seja por esta igreja, seja por qualquer outra, você gosta mesmo de servir, você faz com amor, você faz com zelo, tá lascado. Porque a você vai ser dado mais. Porque todo aquele monte de preguiçoso lá, a mina de cada um vai cair para você. E a mina significa 3 meses e meio de trabalho, ou seja, não vai cair pouquinha coisa não. Para você que está se dedicando à obra, se prepara, porque vai cair mais 3,5 aí na sua conta. E se alegre com isso. É bom servir a Deus. Irmãos, é muito bom saber que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. É muito bom saber que lá do trono, não encerrou as ações de Cristo Jesus. Lá no trono ele continua intercedendo por nós. Para nós que estamos embrulhando a mina, Jesus está lá intercedendo, orando por nós, mandando o Espírito Santo falar ao nosso ouvido que nós devemos cumprir a nossa promessa, que devemos nos alegrar em servir ao reino de Deus. É muito bom saber todas essas coisas, mas tem algo muito melhor e que muitas vezes é esquecido. Este melhor, para alguns, vai ser motivo de intensa alegria, regozijo. A gente ensinou às crianças o que era regozijo ontem na nossa reunião de oração. Alegria, para muitos vai ser alegria imensa, para outros vai ser momento de desespero. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está preparando o lugar à destra do Pai, intercedendo por mim, mas não é só isso. Apocalipse 22, 12, para a gente encerrar. Para alguns, motivo de alegria, para outros, motivo de desespero. Apocalipse 22, 12, a palavra de Deus diz, vamos ler todos juntos? Apocalipse 22, 12. Aê, Gabriel, muito bem. Vamos lá, 1, 2, já. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, nós seremos cobrados. Ele foi, mas vai voltar. E nos cobrará que sejamos encontrados fiéis. Olha só. Jesus não quer te encontrar com uma igreja. Evangelizei 10, ganhei 15 para Jesus, ganhei 20. Não. Ele quer te encontrar fiel. É isso. É isso que a parábola diz.
fidelidade. Seja fiel, porque Ele te confiou um tesouro. Nos ajude. A partir do próximo sábado, a gente começa um trabalho com os adolescentes. A gente não sabe no que vai dar, não. A Cláudia e a Vera vai se virar com isso aí depois. Próximo sábado, a gente vai se reunir lá no parquinho. A gente vai começar de pouquinho. A gente vai tentar trazer alguns adolescentes aqui para a igreja. A gente vai fazer brincadeiras dos anos 80. Peão, bolinha de gude, mãe da mula. Mãe da mula não, né? Machuca. Mãe da mula não pode. Coquetinho queimado. Coquetinho queimado era muito legal. A gente escondia, a gente molhava, enchia uma meia de jornal, molhava bem ela e escondia. Quem achasse podia bater nos outros. Era muito legal. Era muito legal. Era muito divertido. Anos 80, como eu disse, a gente aprendia a viver, né? A partir de sábado, então, a gente vai ter esse momento de brincadeira com os adolescentes. A gente vai trazer os adolescentes aqui para a igreja no outro sábado. A gente vai assistir um filme, Zootopia 2. Não assiste não, tá? É do demônio aquilo. Aquilo brinca com Jesus, aquilo diz que a serpente é boazinha. Eu peguei a ideia já. Eu já sei, eles fazem um filme legal e o segundo eles transformam. A gente vai trazer essa criançada, a gente vai assistir Zootopia... Criançada não, adolescentes. A gente vai trazer eles para cá, a gente vai assistir Zootopia 2, depois a gente vai ter um momento de conversa. A gente vai ver se os adolescentes estão atentos aos pequenos deuses que o século está colocando no coração dos nossos filhos. E depois a gente vai convidar para mais um sábado. Nesse sábado, trazendo os pais. Vai ter mais atividades, lanche e a gente vai ter uma palestra com os pais. A gente está decidindo ainda qual vai ser o tema. Ou educação, igual a gente fez hoje de manhã, ou finanças. A gente vai pensar aí o que atrai os pais. É um tipo de pragmatismo, mas com objetivo, tá? Precisamos de ajuda. São adolescentes. Se você tem um adolescente em casa, sabe do que eu estou falando. É o momento do tudo com excesso. É o momento de desembrulhar a mina. É o momento de colocar na prática o tesouro que Deus colocou na sua mão. Vamos orar? O pessoal da resposta ao sermão pode se posicionar.